Gente, voltamos com o nosso podcast e literalmente a gente trouxe o palestrante do palco já para esse momento. Alex Sá, seja muito bem-vindo, Muito né? obrigado. Por nada. Primeiro, antes de tudo, como é que você está se sentindo? Maravilhosamente bem. É incrível receber esse convite, né? Palestrar aí junto com colegas que eu admiro bastante, inclusive que me inspiram, né? E subir do palco ali depois do Paulo Musi e poder falar de coisas que eu acredito assim profundamente, coisas que mudaram completamente a minha vida e que eu acredito que pode mudar a vida de qualquer pessoa à medida que acredite nisso também. Então é muito bom falar sobre isso. Bacana. Eu consegui pegar uma parte da tua palestra, né? E teve uma situação que chamou muita atenção que você consegue devolver não só visão, né? Na verdade, vida para a pessoa. E aproveitando esse gancho, eu gostaria de saber, na tua vida, qual foi o maior desafio ou obstáculo que você conseguiu superar e como isso te transformou? O principal desafio, não foram poucos, mas o principal desafio foi eu conseguir mudar o contraste social de onde eu vim. Depois que uma chavezinha mudou, de eu entender que não era as oportunidades somente, não era só o ambiente, não era só sobre o que tinha acontecido comigo, mas era sobre como a minha mente funcionava ou como eu absorvia e enxergava isso. Depois que eu virei essa chavezinha, tudo completamente mudou na minha vida. Então, eu fui criado numa comunidade no estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo. E uma fase da minha vida a gente tinha dificuldade até para se alimentar, a gente passou fome. Meu pai era guardador de carro, minha mãe era faxineira. E a gente não teve oportunidade de estudar. Eu estudei em colégio público, tinha ano que ficava em greve, não tinha aula, literalmente. E quando eu decidi que o que eu queria na minha vida era ter sucesso através dos estudos, isso me atrapalhou demais, assim. E aquele contraste social continuava me atrapalhando, porque eu precisava de dinheiro para comprar livros, eu precisava de dinheiro para conseguir pagar um cursinho ou um professor, e isso eu não tinha. E nessa época, não tinha as oportunidades da internet, né? Então não tinha uma aula online, não tinha um PDF que você pudesse baixar de graça, né? Não tinha nada disso. Você de verdade só conseguia informação através de livros e poucos professores que você tinha acesso, né? Então isso me impedia bastante e de vez em quando fazia com que eu duvidasse das minhas capacidades, né? Duvidasse se realmente eu iria conseguir ou não. Então acho que quando eu entendi que eu conseguiria resolver, ou seja, não era sobre as situações que eu conseguia mudar isso, aí tudo ficou mais fácil, Entendi. né? Então minha visão de futuro mudou completamente e ele foi a primeira chave. E depois disso, tudo que eu vim me propondo a fazer, do jeito certo principalmente, eu consegui ir conquistando e vencendo mais obstáculos, mais desafios. Bacana. Uma história de vida realmente que quase ninguém imagina, né? É, É interessante. E em meio a tudo isso, né? Como você conseguiria aconselhar, orientar de certa forma aquela pessoa que também pode estar em uma situação similar àquela que você enfrentou, para que ela consiga persistir, né? Aquela pessoa que está literalmente, nossa, não consigo enxergar a saída, qual a orientação prática para quebrar e começar a transformação? eu escrevi um livro chamado PQP, que foi o título da minha palestra, onde eu dou um novo significado a esse PQP. O PQP são reclamações que a gente escuta o tempo inteiro das pessoas que dizem que não consigo, não posso, falam para você que você também não vai conseguir. E eu dei um significado de PQP de P de perseverar, Q de querer e o outro Q de poder, de conseguir. Então, quando você quer muito uma coisa de verdade, ela é viável, é claro, e aí eu vou dar um exemplo. Se você pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, você vai escutar as coisas mais absurdas possíveis, assim. Aleatórias, né? Cara, ela vai dizer, eu quero ser astronauta. Nem sei se tem esse curso no Brasil para ser astronauta. Ou seja, por que ela fala isso? Porque a criança é muito ousada. Ela não tem muita noção dos riscos e por causa disso ela acaba ousando muito mais. No empreendedorismo, nos estudos, em várias áreas da vida a gente percebe que ser ousado ajuda a gente a chegar muito longe. Você colocar metas mais, né, longe ajuda muito a gente. Uma outra questão é que também
você começa a despertar o querer, e eu vou dar o mesmo exemplo da criança, a partir das observações. No mundo do digital, a gente chama isso de benchmark, chama de modelagem, no empreendedorismo também. Então, a gente tem que estar observando tudo o tempo inteiro, observando boas referências principalmente. A criança, ela fala que quer tudo. Você anda com uma criança, ela fala, quero papai, quero. Ela vê uma criança de patinete, ela quer também, não sabe nem o que é, mas ela quer. Porque ela está observando tudo o tempo inteiro, muito curiosa. E com o tempo a gente para de ser curioso, né? A gente vai deixando de observar. E aí, às vezes você não quer nada, você pergunta, o que você quer estar, onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Eu vou te fazer até essa pergunta aí que está assistindo a gente. Como é que está a sua vida daqui a 10 anos? Você às vezes nem quer nada, já desistiu de muita coisa. Então, para você querer, você tem que observar muito, você tem que ser ousado. Depois começa a parte agora importante, que é o perseverar. Dentro do perseverar existem outras duas engrenagens que eu chamo importantes também, que são a obstinação. E ser obstinado não é só, eu vou fazer um negócio aqui e vou continuar fazendo e tal. Ser obstinado é um pouquinho mais, é quando tudo tá errado. É que a gente associa muito ao ser teimoso, né? Meio cabeça... Opa! Meio cabeça dura, né? Exatamente. Legal. O obstinado é assim, ó. Tudo tá desfavorável para ele. Tudo desfavorável. E mesmo assim ele continua. Esse é o obstinado. Porque você continuar fazendo uma coisa com sua mãe te ajudando, seu pai te ajudando, todas as coisas favorecendo, é muito fácil. Então o verdadeiro obstinado é aquela pessoa que não desiste nem que caia um raio na cabeça dele. E ser também otimista. E as pessoas têm uma visão muito negativa sobre muitas coisas. Você oferece uma oportunidade, a pessoa pensa, mas isso aí não dá certo. Isso aí fulano já tentou e não conseguiu. Ciclano já... Essa visão muito negativa do mundo te atrapalha também. Então, ser muito otimista. E a última engrenagem, completando as 5 que eu vou te falar, ela é chamada de orientação. Todas são com O. Você precisa ser observador, ousado. Você precisa ser obstinado, otimista e orientado. Esse orientado é uma orientação emocional. Não adianta você querer fazer as coisas na louca também. Você precisa ter um mentor. Tem orientação sem norte, Dá. né? Você tem que botar num papel, tem que ter um projeto. Você tem que ser sábio. Então, às vezes, a gente mete os pés pelas mãos, como dizem, né? Você vê isso na carreira de atletas, que às vezes não tem certo porque tiveram um mau treinador, um mau orientador, ou se orientaram mal mesmo, sozinhos. Então, eu chamo isso de mecanismo Olympus para o sucesso. Napoleão Hill escreveu alguns livros falando sobre o sucesso. Um deles foi as 16 leis do sucesso. Eu compilei essas 16 leis nesse mecanismo que eu batizei de Olympus. Está no livro lá no PQP, onde Olympus é uma palavra que tem 3 significados. Olympus é, nas Olimpíadas, o primeiro lugar do pódio, né? Por isso as Olimpíadas. Então é o sucesso de verdade, a medalha de ouro ali. Mas tem outros significados. Olympus também significa um lugar de paz, um lugar de plenitude. E Olympus também significa um lugar de luz. Que é um lugar onde você consegue... Bom, a luz faz com que você oriente melhor. Se oriente melhor faz com que você enxergue as coisas de uma forma melhor. Então eu chamo de mecanismo Olympus para o sucesso. E essas são as dicas aí que eu te dou. Às vezes a gente fala as coisas e parece assim... é muito fácil para ele falar isso. Ele já tá lá em cima, já teve tá lá ajuda, em cima, ele imagina, né? Por isso que antes eu sempre conto um pouquinho da minha história, não contei nem metade, mas esse pouquinho aí já dá para ter uma noção. E eu acredito muito nisso, assim, muito, 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 que qualquer pessoa pode conseguir o que ela desejar. Perfeito. Alex, eu confesso que quando eu vi o teu livro a primeira vez, um título... A gente já associa, né? Ninguém deixa eu botar no título da palestra essas 3 letrinhas. Eu imagino. Eu gostaria de saber, só pra gente finalizar, de onde veio a ideia criativa desse título tão chamativo? Tá. Então, eu saí dessa comunidade, né, dessa favela aí. E todos os anos eu ia lá visitar minha mãe, né? Então eu saí porque eu fui ser sargento da aeronáutica, depois eu passei para medicina numa faculdade estadual, e a minha vida foi melhorando. Até que um dia eu decidi tirar minha mãe de onde a gente morava e levar ela para uma outra cidade. Hoje ela mora pertinho de Búzios, ali lá no Rio de Janeiro. E todos os anos que eu ia até essa cidade, eu escutava 2 coisas. Algumas pessoas falavam assim, cara, essa sua história dá um livro, hein, Alex? Por causa de algumas coisas que eu contava. E outras pessoas reclamavam demais da vida. Sempre que eu perguntava, e aí, como é que tá a sua vida? As pessoas que estudaram comigo. Só lamúria. Só lamúria. As pessoas reclamavam, xingavam, botavam a culpa nos outros, a culpa no mundo. Não, porque esse político, esse governo, porque eu não tive condições. E reclamando com muitos palavrões. Eu sou carioca, não sei se você já foi ao Rio.
Experimenta ir à praia, senta na praia lá, perto de um monte de gente conversando assim, a galera de 20 anos de idade, e você só vai escutar palavrão. Só tem palavrão, cara, e é normal, as pessoas se comunicam assim e tá tudo bem. Se você expressa esse palavrão para comemorar uma vitória, cara, consegui, e fala um monte de palavrão, parabéns, cara, tu passou mesmo, deu certo e tal. Mas geralmente esses palavrões eles vêm associados a muitas coisas negativas. E eu escutava muito isso desde a minha infância, isso me entristecia muito. Sabe, às vezes alguém que eu gostava, e aí... Gostava muito da pessoa, e aí chegava alguém da minha família e dizia assim, fulano não presta, ciclano, não sei o quê. E eu dizia, cara, mas por quê? Eu não conseguia ver... Associar, né? Associar tanta coisa ruim, né? Eu só via felicidade, era criança, né? Então, quando eu entendi que não expressar coisas negativas, uma visão positiva sobre o seu futuro, uma visão positiva sobre os fatos, sobre os acontecimentos, eles podem de verdade mudar o seu futuro, eu decidi colocar isso como título, como um PQP, que as pessoas olham e já pensam num palavrão. Cara, é um PQP, é uma abreviação. Pode ser perseverar, querer e poder, pode ser prosperidade, pode ser quietude, pode ser propósito, pode ser se queixar. O significado. Pode ter um monte de significado. Você que disse que é um palavrão. Eu nunca escrevi um palavrão na minha palestra, eu só escrevo PQP. Que bacana, Alex. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada pela sua... Eu que agradeço.